arcadismo no Brasil. Vamos entender um pouquinho do contexto histórico que estava acontecendo aqui no Brasil durante o período do arcadismo. O principal fator é a descoberta do ouro em Minas Gerais, que vai fazer com que toda a produção cultural dos séculos anteriores que estava e que acontecia na Bahia e em Pernambuco vai se deslocar para o Sudeste, especialmente a cidade de Vila Rica, que hoje a gente conhece como Ouro Preto. E lá, essa cidade ela tinha, todo um núcleo urbano diferente, dos núcleos urbanos da Bahia, de Pernambuco, que estavam mais associados ao cultivo da cana-de-açúcar, Agora, nessas cidades de Minas Gerais, a gente tinha os ourives, os comerciantes, os mercadores e os artistas que iam para Vila Rica, especialmente as cidades ali em torno de Minas Gerais, atraídos pela questão do ouro. Então, a gente tem aí a febre, o que a gente diz, a febre do ouro acontecendo aqui no Brasil. Outros acontecimentos, como, por exemplo, a independência americana, vai desestabilizar um pouquinho, um pocão, o controle português sobre a colônia brasileira. Então, a independência americana vai influenciar todo o pensamento aqui no Brasil. E aí o que acontece? Esses jovens brasileiros, inspirados por esses ideais dos filósofos iluministas que a gente viu lá anteriormente, lendo Rousseau, Rousseau propondo essa questão de assegurar o direito de igualdade de todos perante a lei, é daí que parte o conceito de cidadania. Então, era a hora, por exemplo, da nobreza abandonar os seus privilégios em nome de um bem comum, vamos dizer assim. Então, começar a dividir o poder político e até mesmo econômico com os burgueses. Então, tudo isso vai influenciar essa questão desse pensamento, vamos dizer assim, mais revolucionário que começa a surgir nos jovens brasileiros. Então, é daí desses ideais que vão surgir a Inconfidência Mineira. Então, esses ideais de igualdade, de liberdade, de fraternidade, que são ideais iluministas, vão influenciar esses jovens brasileiros que vão começar a propor e a querer conquistar a independência política e cultural da colônia brasileira. Então, a partir daí, os poetas árcades vão começar a produzir as suas poesias, E assim, os participantes do movimento foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis, um dos financistas ali do grupo. Em sua denúncia, o Joaquim ele nomeou Tomás Antônio Gonzaga como a primeira cabeça da Inconfidência. Eles e os demais líderes eles foram presos pela coroa portuguesa. E aí o que a gente vai ver é que o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa vão ser participantes ativos desse movimento da Inconfidência Mineira. O Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, ele é considerado um dos homens mais ricos de Minas. Ele foi denunciado como confidente e preso. Ele enforcou-se em 1789 na cela da prisão em que aguardava o seu julgamento. Então, a gente vai ver que os poetas árcades que produziram as poesias durante esse período vão participar ativamente desse movimento de Inconfidência Mineira. A gente já viu lá anteriormente que os poemas árcades vão ser uma forma deles, vamos dizer assim, propagarem um estilo de vida mais livre,
com menos consumismo, com menos luxo. Então vai ser uma forma de propagar uma vida mais simples, uma vida mais bucólica. Então, uma vida sem muitos luxos advindos, teoricamente, dessa nobreza. Porque o ideal não é que as coisas precisem ser compartilhadas, que todos, né, são iguais perante a lei. Então, todos esses ideais revolucionários vão estar presentes, né, vamos dizer assim, subentendidos nas poesias Árcades. Agora vamos falar um pouquinho dos autores desse período. O primeiro que aparece aí é o Cláudio Manuel da Costa, que eu falei para vocês que era um dos homens mais influentes, né, mais ricos assim, de Minas, e que também foi denunciado, passou o período, né, em que esteve preso esperando, né, o seu julgamento. Ele acabou se enforcando. Ele é considerado o precursor do movimento Árcade aqui no Brasil. Como poeta, ele adotou o pseudônimo Árcade Glouceste Saturnio. O que acontece? Os poetas desse período, como eles também participavam do movimento da Inconfidência Mineira, eles não podiam ser reconhecidos. Então, o que eles faziam? Adotavam nomes falsos, né? Ou seja, pseudônimos, para que não fossem conhecidos. Então, o Cláudio Manuel da Costa, ele assinava seus poemas como Glouceste Saturnio. Ele escreveu vários poemas épicos, entre eles um dos principais é o de Vila Rica. Esse poema ele tem mais valor histórico do que literário, né? Porque pelas informações sobre a descoberta das minas, a função da cidade, as primeiras revoltas ali do lugar, então tem um valor mais histórico do que literário. Ele ficou mais conhecido pelos seus poemas amorosos, tá? Então, os poemas amorosos, a gente vai ver que é constante o sofrimento em decorrência da não correspondência do amor. E aí a gente vai ter todas aquelas outras características, né? A questão do bucolismo, do pastoralismo, de todos os outros elementos que a gente já falou, de temas que a gente já falou, da exaltação do campo, da natureza. Então, a gente vai ter todas essas outras características que nós já falamos que são temas do arcadismo, a gente vai ter presente aqui nos poemas do Cláudio Manuel da Costa. A gente vai ver um trecho aí de um poema dele. Que inflexível se mostra, que constante se vê este penhasco, já ferido do proceloso vento e já batido do mar, que nele quebra a cada instante. Não vi, nem hei de ver mais semelhante retrato dessa ingrata, a que o gemido jamais pode fazer, que enternecido seu peito atenda às queixas de um amante. Tal és, ingrata Anice, a rebeldia que vês nesse penhasco, essa dureza há de ceder aos golpes algum dia. Mas que diversa é tua natureza, dos contínuos excessos da porfia, recobras novo estímulo à ferida. Então, nesse trecho aí, a gente consegue perceber que há esse predomínio do sofrimento amoroso sobre qualquer outro tipo de dor, inquietação ou de conflito, né? O pastor presente nos textos, ele sempre vai ignorar as grandes questões humanas e mobilizar todos os elementos da natureza, como a gente vê aqui nesse poema, o penhasco, a tempestade, o vento, os raios, para falar da sua dor amorosa e das suas desilusões com a amada. Tá? Então, aqui a gente vê, né, que inflexível, é tão inflexível como um penhasco, né? Ou seja, por mais que ele lute, ela nunca vai ceder aos encantos, ceder, né, ao amor desse eu lírico, né? Ela é rebelde, né? E aí ele diz, né, dos golpes que essa natureza dá, ou seja, que essa mulher dá em relação às investidas desse eu lírico, né? Então, esse é um tema constante dentro dos poemas do Cláudio Manuel da Costa, essa questão do sofrimento amoroso. Tá? E aí observem que a gente tem essa busca dos elementos da natureza para fazer essa relação com esse sofrimento. O autor
e até mais conhecido, né, o mais conhecido, né, que a gente vai ter dentre os poetas árcades é o Tomás Antônio Gonzaga, que a gente fala é o pastor apaixonado, porque ele escreveu o famoso poema Marília, né, de Dirceu. São versos que ficaram muito famosos. Eles foram escritos no período em que o poeta encontrava-se encarcerado, e as liras que compõem essa obra, elas recontam a paixão do poeta pela jovem Maria Dorotéia de Seixas Brandão. E ele é dividido em duas partes. A primeira parte tem um tom mais otimista, esperançoso. Dirceu descreve a sua amada, fala sobre a vida futura que eles terão quando forem casados. Já na segunda parte, ele é composto na prisão, então predominam mais sentimentos melancólicos, saudade, né, antecipando um pouquinho até de algumas características que vão surgir lá no romantismo. Então, nesse poema, a gente vai ter inúmeras referências aos temas árcades do bucolismo, essas referências aos pastores, ao gado, à lã, à vida tranquila, né, o pastoralismo, carpe diem, esse convite que o Dirceu sempre faz a Marília para viver nesse lugar, né, de tranquilidade, viver essa vida sem muitos luxos, sem muitos prazeres, né, nesses locus amoenos, esse lugar que é de tranquilidade, sem muitos luxos. Então, ele é um dos poetas mais conhecidos assim. Aqui a gente tem um trecho desse poema Marília de Dirceu. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte com tal destreza tocam a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastor, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, o pastor aqui, o eu lírico, ele se mostra que ele não é um qualquer pastor, né? Ele é um pastor que cuida do seu próprio casal, né? De gado, né? E ele tem sua própria terra, ele tira vinho, legumes, frutas e azeites, retira o seu sustento de sua própria terra. Então, ele canta os seus próprios versos. Então, ele não toca versos de outro pastor, ele toca versos que ele mesmo compõe. Tudo isso graças a quem? A sua amada, a Marília. Né? Então, a gente tem a referência a esse locus amenus, esse lugar ameno, a vida no campo, é uma vida uma vida mais saborosa de se viver, né? Prazerosa de se viver. A gente tem essa questão do pastor, ele chama a amada de pastora, ele se reconhece um pastor, então a gente tem essa questão do pastoralismo. Essa questão também de exaltar os elementos da natureza, que a gente fala que é o bucolismo. Então, há vários elementos presentes aqui no poema do Tomás Antônio Gonzaga, que são temas do arcadismo. Durante o arcadismo, 2 poemas épicos foram escritos: O Uruguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita do Ural.
Nessas duas obras, a gente vai identificar o embrião dos símbolos da nacionalidade que povoarão os textos românticos, a natureza exuberante e os índios valorosos. Então, nesses dois poemas épicos, a gente vai ter vamos dizer assim, um prenúncio do que a gente vai ver lá no movimento romântico, que é essa questão da exaltação da pátria, da natureza, da fauna, da flora, o índio como o herói, né? E nós temos o primeiro aí, o Uruguai. Ele foi escrito pelo Basílio da Gama e que adotou, né, o pseudônimo Arcade Termindo Cipílio. Ele é um poema escrito em versos brancos, ou seja, não tem rimas, nem estrofação, ou seja, não é dividido em estrofes. A divisão segue a de um poema épico, que a gente vai ter proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Então, é a mesma divisão de um poema épico comum, né? E a narrativa vai contar a história travada entre a luta travada entre os índios que viviam nas missões dos Sete Povos, que era no Uruguai, e o exército luso-espanhol. Tá? E depois nós vamos ter um outro poema, o Caramuru, que foi escrito pelo Santa Rita Durão. Ele foi o segundo dos Árcades da Escola Mineira a dedicar-se à poesia épica. Esse poema vai se estruturar de acordo com o modelo camoniano, lá que a gente fala que foi praticado pelo autor português Camões. Então, a gente vai ter a divisão em 10 cantos, todos compostos em oitava de rima. Então, há esse mesmo padrão camoniano. E a gente tem aí a história do descobrimento da conquista da Bahia pelo um português chamado Diogo Álvares Correia, que naufragou ali naquela região. E aí a gente também vai ter, durante esse poema, a exaltação dos índios, da paisagem brasileira, dos recursos naturais, da tradição e dos costumes dos próprios nativos. Então, vai ser bem desenvolvido isso nas poesias.